Bom dia, pessoal. A paz do Senhor Jesus a todos, a nossa região de Mogi das Cruzes. Nesta manhã de domingo, às 10 horas, nós iniciamos o nosso culto ao Senhor via o canal YouTube. Nós estamos vivendo um momento no país de grande crise. Nós estamos colaborando aí com o Ministério da Saúde, as autoridades, para evitarmos de estarmos unidos no culto, na aglomeração de pessoas, para evitarmos a contaminação. Então, devido a esse momento crítico, nós estamos agora fazendo nosso culto online e pedimos que vocês participem conosco, estejam aí cultuando, é o momento de cultuar agora. Então, você vai ter uma atitude agora como se estivesse realmente no templo, adorando ao Senhor, prestando atenção na palavra, nos louvores. Vamos fazer tudo de acordo com como nós fazemos no templo, ok? Então peço agora a vocês a atenção devida. Nós vamos começar agora este culto orando ao Senhor. Então você que está aí assistindo conosco e participando, peço que você feche os olhos, peço que você ore comigo para nós darmos início a este culto ao Senhor nesta manhã de domingo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, nós louvamos o Teu santo nome, Papai querido, pela oportunidade que nós temos de adorar ao Senhor. Pai, devido à circunstância que o país e o mundo vive, devido a esta crise do coronavírus, ó Pai, nós fomos impedidos de estarmos no templo adorando ao Senhor. Mas nós temos, ó Pai querido, uma oportunidade através da internet de poder continuar propagando o Evangelho do Senhor. E nesta manhã quero que o Senhor faça uso deste momento da minha vida, dos irmãos aqui presentes que estão participando deste culto, para nos usar como instrumento em Tuas mãos, abençoando os lares, abençoando o Teu povo, Papai querido, que estão nas suas casas, aflitos, apreensivos, ó Pai. Muitos estão preocupados por causa da situação que vive o país. Então, Papai, eu peço a Ti que hoje, nesta manhã e nos cultos que faremos, ó Pai, sequentes, que o Senhor nos use com poder e graça para aliviar o sofrimento, para trazer paz, esperança e confiança no momento ao qual o país vive. Por isso, Papai, este momento eu coloco em Tuas mãos, peço a Tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida dos irmãos aqui presentes, que estão trabalhando para que esse culto aconteça via o canal do YouTube. Então, Papai, toma este momento em Tuas mãos e nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Querido, então nós vamos começar lendo uma palavra para nós estarmos dando início a este culto antes de nós começarmos o louvor. Eu queria meditar com vocês, você que está aí na sua casa, abra comigo a palavra do Senhor na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo 8, no verso 28, nós vamos estar fazendo uma pequena e breve reflexão a respeito deste versículo que nós falamos o tempo todo, citamos este versículo, mas um momento bom, né? Um momento ideal para colocarmos esse versículo em prática na minha vida e na vida da igreja, e na vida do povo de Deus e as pessoas que estão aí fora, é esse. Porque o texto que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo está falando que todas as coisas cooperam para o bem. Quando nós entendemos isso, trazemos no nosso coração, pensamos que todas as coisas falam das coisas boas, né? Aquilo que é bom que acontece comigo coopera para o meu bem. Mas o apóstolo Paulo fala de todas as coisas. Então, coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e coisas ruins também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Precisamos entender que o momento que vivemos agora, que é esta crise do coronavírus, pode ser um instrumento de Deus para o nosso bem. Apesar de não conseguirmos entender, de vermos o pânico das pessoas, de vermos a aflição das pessoas, de vermos o corre-corre, o desespero, mas Deus trabalha em todos os sentidos. Então as coisas boas e as coisas ruins cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então peço que você medite nesta palavra, entenda que as coisas ruins que acontecem conosco têm um propósito de Deus de nos amadurecer, de nos levar à fé. Eu creio no meu coração, isso é um pensamento meu, não, a Bíblia não está dizendo isso, mas eu creio que este momento de crise que vive o país e o mundo é um propósito de Deus para levar a igreja a um comprometimento de amor, comprometimento de intimidade com Ele, de fé,
porque a igreja nos últimos tempos tem estado morna, tem estado realmente vivendo uma mornidão espiritual. Talvez Deus queira, com esta situação, trazer o povo de volta com fervor, uma vida espiritual mais acirrada, um comprometimento maior com Ele, com a sua obra. Então, queridos, este texto pode ser encaixado plenamente no momento que estamos vivendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio que este momento coopera. Talvez você não entenda, mas você na sua casa agora, preso, porque não pode sair por causa da situação do vírus, leva você a refletir a sua vida espiritual, leva você a buscar mais a Deus em oração, leva você a se aproximar mais de Deus, e é isso que Deus deseja, que teu povo se aproxime dele. E o texto diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então há um propósito de Deus para todas as coisas. Então guarde teu coração no Senhor, reflita sobre isso e levante a sua cabeça, e vamos continuar orando e buscando a Deus nessa situação tão difícil, mas que vai cooperar para o bem da humanidade, para o teu bem, porque você ama o Senhor. Amém, queridos? Então nós vamos agora dar oportunidade para o louvor, estaremos agora louvando ao Senhor. A irmã Nathalie e a irmã Ati estará agora levando os cânticos, louvor e adoração ao Senhor. Ok, queridos? Então vamos dar sequência nesse culto ao Senhor. Chame
ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa acalmar os nossos corações em meio a esse momento de crise, ó Pai. Nos ajuda a confiar somente em Ti, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Querida igreja, povo de Deus, Mogi das Cruzes, nós estamos aqui dando sequência a este culto ao Senhor. Lembrando que nós não somos profissionais, nós estamos nos adaptando a uma nova realidade. Então, perdoa aí a nossa falta de tecnologia, nós não temos ainda uma instrumentação, mas estamos fazendo algo especial para o Senhor. Então, que vocês possam nos ajudar participando. É um culto que nós estamos apresentando ao Senhor, levando nas casas aí a palavra de Deus para que possa confortar vocês que estão vivendo esse momento tão difícil como nós, ok, queridos? E eu gostaria de aproveitar então este momento para lermos um texto na palavra do Senhor, porque é somente a palavra de Deus pode trazer paz ao coração daquele que está aflito. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa paz. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas antes dele falar, no mundo tereis aflições, ele fala assim, tenho-vos dito estas coisas para que tenhas paz em mim. Então a paz que eu preciso, a paz que a humanidade precisa neste momento, está na pessoa de Cristo. Então nós vamos estar meditando junto na palavra. Gostaria que vocês abrissem conosco a palavra do Senhor que se encontra no Salmo 91. Nós começamos o nosso culto falando de Romanos 8, 28, agora nós vamos para o Salmo 91, um salmo conhecidíssimo, um salmo que todos têm conhecimento, têm orado sobre este salmo, mas nós vamos tirar algumas lições importantes dentro deste salmo para vivermos o que está realmente escrito neste salmo como promessa de Deus para a minha e para a sua vida, ok? Então eu vou ler apenas o verso 1 e o verso 2 do Salmo 91. Salmo 91, verso 1 e verso 2, diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Antes então de nós meditarmos nesta palavra, de aprendermos um pouco nesta manhã, gostaria de mais uma vez chamar a igreja, o povo de Deus, para estarmos orando, para que Deus fale comigo e com você através da sua palavra, ok? Então você pode comigo agora, se você estiver sentado, você se coloque de pé, se você está agora com o celular ligado, desliga o celular, no momento de nós estarmos adorando ao Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, nós começamos este culto, Pai, com o coração alegre e feliz por cultuar ao Senhor, mas estamos no decorrer deste culto sentindo a Tua presença tão forte e a responsabilidade de falarmos do Teu amor, da Tua palavra. Pai, o Teu povo está aguardando receber uma palavra de conforto, de fortalecimento. O Teu povo está nas suas casas, Pai querido, de uma maneira triste, aguardando que o Senhor traga algo no coração deles que possa fortalecê-los, que possa aumentar a fé, que possa trazer a esperança. Pai, nesta hora a Tua igreja estaria toda reunida no templo, louvando, aplaudindo ao Senhor, mas agora a Tua igreja está, meu Deus, isolada nos lares, guardada em suas casas por causa dessa situação. Mas eu rogo a Ti em nome de Jesus que nesta manhã o Senhor use a minha vida para podermos ser um instrumento, Pai, e levarmos uma palavra que venha trazer fé, que venha trazer mudança, que venha trazer no coração do Teu povo a certeza que neste momento a igreja não está sozinha. O Senhor prometeu na Tua palavra que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, temos a convicção da Tua presença, então use este momento e a minha vida para falarmos da Tua palavra no nome de Jesus. Amém. Querida igreja do Senhor Jesus, aqui em Mogi das Cruzes, em regiões, este salmo que eu acabei de ler, ele serve muito bem para o momento que nós estamos vivendo agora. Na realidade, a Bíblia toda
nos dá direcionamento que precisamos para enfrentar os momentos difíceis. A Igreja do Senhor Jesus Cristo está diante de um momento tão difícil, tão complicado, a humanidade vive um momento tão realmente de grande aflição, que somente o Senhor pode guardar e confortar o coração da humanidade. Então eu quero, junto com vocês, através desse texto, compartilhar que esta proteção que está no Salmo 91, ela existe, ela realmente é eficaz na vida do povo de Deus. Mas para que haja essa situação de eficaz na minha vida, na sua vida, precisamos realmente entender como funciona e quais são os elementos importantes para que possamos agir de acordo com a vontade de Deus, ok? Então, querido, eu quero falar com vocês que esse Salmo 91, infelizmente, às vezes ele é guardado nas mesas, é colocado nas escrivanias, para que as pessoas entendam que a Bíblia aberta, ela trará para a humanidade, para a casa, a proteção que eles precisam. Mas na realidade, querido, isso é apenas um instrumento usado como amuleto da sorte. O Salmo 91 não funciona dessa maneira. O Salmo 91 funciona através de um conhecimento que temos e uma prática que precisamos ter, que vamos aprender nesta manhã, para que vivamos a promessa de proteção que está no Salmo 91. O Salmo anterior, que é o Salmo 90, ele fala a respeito das dificuldades da vida, ele fala a respeito das aflições que o povo vive num momento de grande luta. Mas o Salmo 91, ele trata a respeito dos perigos da vida. Por exemplo, o Salmo 91, ele fala sobre armadilhas ocultas, ele fala sobre pragas mortais, ele fala sobre terrores durante a noite, flechas durante o dia, ele fala do tropeçar, ele fala do enfrentar leões e cobras, ele dá aí um entendimento dos perigos daquela época, trazendo para os dias atuais, para os dias de hoje. Nós podemos dizer que os perigos da vida hoje, em alguns países, é o terrorismo. O terrorismo nos outros países é um perigo para algumas nações. Podemos dizer que as doenças novas e nomes exóticos são um perigo para nossas vidas. Agora mesmo estamos com um vírus novo, um nome exótico que nós nunca imaginávamos que ia existir. Então é um perigo atual para a minha vida e para a sua vida. Podemos dizer que vemos perigos de motoristas imprudentes que dirigem os seus veículos em alta velocidade, embriagados, né, com vícios. E isso tudo é um perigo que eu e você enfrentamos. Podemos dizer que os perigos que enfrentamos hoje é o homem violento, é o homem assassino, é o roubador. Então tudo isso, irmãos, está exposto para a humanidade. Mas, querido, infelizmente, mesmo o cristão que permanece na presença de Deus, mesmo o cristão que é fiel ao Senhor, não dá para evitar dele se deparar com esses perigos. Mas, com certeza, o Senhor nos livrará das consequências terríveis desses perigos. Isso nós temos uma certeza baseado na própria palavra de Deus, onde temos homens como Moisés, Davi e Paulo, enfrentaram grandes e terríveis situações, mas a palavra de Deus nos mostra que Deus os livrou de consequências terríveis. Deus estava com Moisés, Deus estava com Davi, Deus estava com Paulo. E eu quero declarar nesta manhã que Deus está com você. Eu quero declarar nesta manhã que a pessoa de Cristo está com você. E você pode enfrentar essa situação. Você pode vencer essa situação. Você pode passar por esses problemas que está vivendo a humanidade hoje e pode passar vitorioso em nome de Jesus. Nós declaramos muitas das vezes que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É hora da igreja se posicionar como vencedora, mesmo diante desta dificuldade. Então eu quero com vocês estar aí apresentando alguns elementos importantes para que eu e você possamos ter a nossa vida guardada em Deus. É interessante que homens como Moisés, como Davi, homens como Paulo, passaram por tantas aflições fazendo a vontade de Deus.
Eles estavam seguindo o que Deus determinou para a vida de cada um. Então é importante que você entenda que nós também enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos situações de dor, de perda, de risco e de perigo, mas em todas essas situações nós temos a garantia do poder e a graça de Deus ao meu favor e ao seu favor. Sabemos que a humanidade hoje está em grande pavor, em grande pânico, mas eu quero nesta manhã, através deste salmo, trazer um alento ao teu coração, trazer uma palavra que venha fortalecê-lo. Viver esse Salmo 91 requer de mim e de você alguns posicionamentos que eu quero colocar aqui nesse texto com vocês. Por isso eu peço a você, igreja que está aí participando conosco, que mantenha a sua Bíblia aberta no Salmo 91, porque nós vamos estar falando um pouco a respeito deste Salmo, dentro de alguns versículos, então fique aí com a sua Bíblia aberta. E eu quero já dizer a vocês que o elemento principal dentro deste Salmo, para que eu e você vivamos a proteção que está colocada, que nós vamos falar no final, você precisa entender que você precisa ter uma vida de comunhão e adoração oculta no Senhor. Preste atenção, querido, que a parte mais importante da vida do cristão é aquilo que só Deus pode ver. Então eu não quero usar esse texto para julgar a sua vida espiritual e a sua comunhão com Deus. Eu quero usar esse texto para que você entenda se você está adorando a Deus, tendo comunhão com Ele, corretamente, segundo a vontade de Deus. Esse é o propósito nesta manhã. Então, eu quero falar que esta comunhão e adoração, ela requer algumas atitudes importantes da minha vida e da sua vida. E o próprio texto, porque esse texto é um texto condicional. Essas promessas são promessas de Deus, mas elas são condicionais de acordo com a sua resposta à palavra do Senhor. Preste atenção que o salmista vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Primeiro elemento importante, primeira atitude importante que eu e você devemos ter, que onde prova a minha comunhão e adoração com Deus, onde levará você e eu a vivermos essas promessas de proteção que você precisa e que eu preciso. Você precisa habitar em Deus. Você precisa fazer de Deus a sua morada. O que significa habitar? Habitar significa morar, ter residência, viver em Deus. Querido, habitar em Deus é diferente de visitá-lo de vez em quando. Muitas pessoas não habitam em Deus. Muitas pessoas não fazem Deus a sua residência. Muitas pessoas não têm Deus como a sua morada contínua e permanente. Muitas pessoas fazem da habitação de Deus um lugar de visita. De vez em quando eu visito a presença de Deus. De vez em quando eu visito a presença de Deus porque eu estou necessitado, porque eu preciso de um socorro de Deus. Então vou visitá-lo, a presença dele, porque há algo no meu coração, na minha vida, na minha família, que eu preciso resolver. Então, visitando a Deus, eu posso conseguir em Deus a solução para os meus problemas. Não é errado buscar a Deus pelos nossos problemas. Não é errado, porque Deus é o único que pode nos dar a solução. Mas, querido, o texto fala de habitar, não fala de visitar. O texto não fala de você passar de vez em quando na presença de Deus, quando você está com saudade, quando está desejo de vê-lo, quando está se sentindo emocionalmente fraco. Mas o texto fala de uma habitação contínua, de todos os dias você está nessa presença maravilhosa de Deus. O texto está dizendo de intimidade. Queridos, Deus chama você para ter uma intimidade, de habitar, abrir a Bíblia e colocar o Salmo 91 exposto e de vez em quando olhar para ele, não é habitar no esconderijo do Altíssimo, não é estar vivendo na presença dele. Abrir a Bíblia e deixar o Salmo 91 apenas te dá aí o entendimento que você está tendo uma proteção ao qual você não conhece o Deus dessa proteção. Mas o texto fala que quando você habita, você está tratando um relacionamento de intimidade com Deus na sua vida. Então, irmãos, pare de visitá-lo. Pare de buscar a Deus de vez em quando. Faça dele a sua morada. Faça dele a sua habitação. Eu acho interessante que o salmista,
ele ama essa habitação. O salmista diz que ele se alegrava na presença de Deus. O próprio Moisés, que era um homem segundo o coração de Deus, que viveu tantas aflições enquanto estava na terra, cumprindo o propósito de Deus, em um momento de grande aflição ele fala para que Deus não deixe a sua presença fora dele, que ele estivesse com ele o tempo todo. Ele diz, olha, se o Senhor não estiver comigo, não me tire deste lugar. A presença de Deus para Moisés era o que mais importava. Eu preciso entender, querido, que a presença de Deus é mais importante que o livramento. A presença de Deus é mais importante do que a família. A presença de Deus é mais importante que qualquer coisa na minha vida. Então eu preciso habitar nesse Deus. Eu preciso estar vivendo a minha vida todos os dias nessa habitação que é o próprio Deus. Ok? Eu acho interessante que o salmista trata esta habitação como um lugar seguro. Ele fala que a habitação, ele fala assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ou seja, ele fala de um refúgio, tu és o meu refúgio. Ele fala de segurança, ele fala de um esconderijo, de um lugar seguro. Olha só o que o salmista fala sobre isso no capítulo 27, verso 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-ás sobre uma rocha. O salmista, no Salmo 27, verso 5, declara que Deus o esconderá na sua adversidade. Ele chama a presença de Deus como pavilhão e tabernáculo. Parece que ele dá a entender que a presença de Deus é um pavilhão e um tabernáculo. Agora preste atenção o que o salmista vai falar no capítulo 32, no verso 7. Ele fala, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegria em cantos de livramento. Dá a entender que o tabernáculo, o pavilhão ou o santuário onde as pessoas se encontravam com Deus é o próprio Deus. O esconderijo que ele está dizendo aqui, o lugar de esconderijo é o próprio Deus. Você e eu estamos escondidos em Deus. Quando você faz de Deus a sua habitação, Ele guarda você, você faz dele um esconderijo aonde você é guardado. Presta atenção, igreja, nós estamos guardados na nossa casa. Nós estamos impedidos de sair porque existe um vírus aí fora, mas o melhor lugar para sermos guardados é na presença de Deus. Talvez seu coração está entristecido, talvez você está sem ânimo porque está preso na sua casa, mas eu quero trazer nesta manhã algo que vai alegrar o teu coração. Você não está guardado na tua casa, você está guardado em Deus. O seu esconderijo é a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então fique tranquilo, porque o Senhor guardará você quando você fizer dele a sua habitação, o seu lugar seguro, não um lugar de visita, não um lugar de passar de vez em quando, mas viva na presença do Senhor. Segundo ponto que eu entendo aqui, que o salmista nos dá entendimento para que eu viva essas proteções ao qual estão declaradas aqui nesse salmo, fala no verso 2, ele continua dizendo assim, diz o Senhor, tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Querido, se você faz de Deus a sua habitação, se você é um homem ou uma mulher que está sempre na presença de Deus, é porque você confia nesse Deus. Então, segundo elemento importante, segundo segredo importante aqui, é você confiar nesse Deus, que muitas pessoas habitam em Deus. Como toda a humanidade hoje está dentro das suas casas, com o coração aflitos, eles estão habitados em Deus, mas nem todos estão confiantes. Nós conversamos com um outro, nós olhamos as informações pela internet e nós sentimos o povo em aflição. Nós sentimos o povo ainda com o coração apertado. Não conseguimos enxergar no povo, diante dessa situação do coronavírus, uma confiança plena no Senhor. Não estou dizendo porque nós não estamos cultuando no templo, nada disso. O que nós estamos fazendo é realmente cumprindo as autoridades de ficar nas nossas casas para evitar a propagação desse vírus. Nós estamos vivendo como cidadãos, como os cristãos que obedecemos a Deus e às autoridades. Mas estou dizendo a vocês que muitas pessoas na internet têm mandado mensagem de grande aflição. Aonde está a sua confiança?
se você faz dele a sua habitação, se ele é o seu lugar seguro, se ele é seu esconderijo, se ele é a sua fortaleza, preste atenção que Deus não está falando que a vida dele em você é um lugar frágil, de fragilidade, onde todo mundo ultrapassa. Ele fala de fortaleza, ele fala de um refúgio, de um lugar seguro, mas ele fala num Deus em quem confio. Então você tem que confiar nesse Deus. Olha o que o salmista fala a respeito desse Deus, quando ele fala na sombra do Onipotente. Ele está falando de um Deus poderoso. Ele está falando de um Deus que quando Lázaro foi para a sepultura e ficou 4 dias, esse Deus o tirou de lá sem nenhuma resquício da morte. Saiu inteiro depois de 4 dias. Ele está falando de um Deus que abriu o Mar Vermelho. Ele está falando de um Deus que quando Moisés orou, Deus mandou grandes milagres. Ele está falando de um Deus que quando Josué orou para guerrear, esse Deus parou o sol e a lua em favor do seu povo. Ele está falando de um Deus que fez um rei perder o sono para salvar todos os judeus, como está ali no livro de Esther. Está falando de um Deus que tem poder sobre o céu e a terra. Ele diz, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele fala de um Deus todo poderoso. Preste atenção, querido, o salmista fala no Salmo 139 de um Deus onisciente e onipresente. No Salmo 91 fala de um Deus poderoso, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que sabe como guardar a minha vida e a sua vida. Mas você precisa confiar nesse Deus. O salmista fala no capítulo 57, verso 1, Salmo 57, verso 1, ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Eu vou repetir, presta atenção, ele fala assim, olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, o meu Deus a quem confio, pois em ti a minha alma se refugia, e à sombra das tuas asas me abrigo até que passam as calamidades. Aonde está o abrigo? Aonde está a sua confiança? Aonde está a certeza que você está guardado? É na presença de Deus, é na habitação que você fez do Senhor. Então você não pode apenas habitar, mas confiar que esta habitação te dará um lugar seguro de proteção. Querida igreja, povo de Deus, povo de Mogi das Cruzes, confie no Senhor neste momento. É o momento que você deve mostrar a Ele a sua confiança. É tão fácil confiar em Deus quando está tudo bem. Amanhã muitos não podem trabalhar, muitos já estão deixando de estudar, muitos já estão deixando de passear, de visitar a família, de festejar. Casamentos foram cancelados, festas foram canceladas. Tudo isso traz no nosso coração uma tristeza, mas não pode tirar a minha confiança e a sua confiança que o Deus que eu sirvo está vivo. Você precisa fazer como fez o profeta Isaías. Isaías estava entristecido, Isaías estava com o coração apertado, porque o rei Uzias havia morrido e a nação estava perdida, longe de Deus, mas a Bíblia diz que ele estava no templo, e quando ele olha para o templo, ele olha para os céus abertos e vê Deus sentado no trono. Deus está no trono. Deus não está longe do seu trono, Ele está no controle. Ele está no controle da nação, Ele está no controle do globo terrestre, Ele está no controle dessa situação. E você confia que Ele está no controle? Então levante a sua cabeça, confie em Deus. Tenha certeza que esse Deus que eu sirvo, esse Deus que você serve é poderoso para te guardar. Ele é poderoso para livrar você. Ele é poderoso para guardar o seu filho que ainda precisa ir ao trabalho. Ele é poderoso para guardar a sua filha, o seu filho que é médico, que são enfermeiros, que estão nos hospitais, enfrentando cara a cara esse vírus. Muitos já estão guardados na casa, mas os enfermeiros, os médicos colocaram a sua vida em risco para salvar a humanidade. E você precisa confiar nesse Deus e orar a Deus para que Deus venha guardar os médicos, as enfermeiras, os hospitais, para que eles não sejam contaminados. Querido, é hora de confiar em Deus, confia no Senhor. Mas preste atenção que o primeiro elemento de atitude que eu preciso ter em você, que mostra uma comunhão e adoração que eu tenho nesse Deus, é habitar em Deus. Todos os dias, não apenas a visita, não apenas de vez em quando. Segundo, confie nesse Deus. E se Ele fala que Ele é refúgio, que Ele é fortaleza, confia. É um lugar intransponível. A Bíblia diz, Isaías diz que Deus é como um muro de fogo ao nosso redor. Você confia nisso?
Então, continue crendo que o Senhor te dará vitória. Agora, terceiro ponto importante que eu entendo aqui, que eu preciso e que você precisa para podermos ter essa habitação segura e essa proteção, está no verso 14. Olha o que diz o verso 14 do Salmo 91. Acompanhe comigo. Diz assim: Deus diz, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu nome. O salmista dá aqui uma receita interessante, um segredo importante. Ele fala de habitar, ele fala de confiar, agora ele fala de você se apegar a Deus. Se apegar a Deus com amor. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que aqueles que amam a Deus se apegam a Ele em obediência. Bom, muitas pessoas dizem aí fora que amam a Deus. Muitas pessoas aí fora dizem que têm um amor grande pelo Senhor. Mas, irmãos, o amor que eu declaro ao Senhor é quando eu o conheço. E quando eu conheço esse Deus, conforme o salmista expressa aqui, eu passo a obedecê-lo cegamente. Eu passo a obedecer o seu comando. Porque Jesus, ele fala ali em João 14, verso 23, daqueles que amam a Ele. Ele fala assim, olha, Jesus falou, aquele que me ama guardará a minha palavra. João 14, 23 diz, aquele que me ama guardará a minha palavra. Então, se eu amo a Deus, eu guardo a palavra dele. Ele vai dizer assim, olha, no capítulo seguinte, ele vai falar, no capítulo 6 de Lucas, do 46 ao 49, ele fala, porque me chamais Senhor e Senhor, e não fazei o que vos mando. Irmãos, apegar-se a Deus significa que você se apega a Ele em amor através de uma resposta positiva do comando dele. Eu acho muito lindo quando Jesus se apresenta no Monte das Oliveiras para orar a Deus. Se apresenta como homem, cheio de aflição. A Bíblia diz que a carne dele estava em aflição. Ele fala para os seus discípulos, não puderam orar comigo nem uma hora, a minha carne está em grande aflição. E ele diz ao Pai assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele está falando do sofrimento, ele está falando dos cravos nas mãos, ele está falando da rejeição, ele está falando da situação que ele ia viver de violência, ele está falando do pecado que ele ia receber do povo, porque ele estava morrendo dos nossos pecados, mas ele diz, contudo, seja feita a tua vontade. Jesus resolveu colocar a sua vida para morrer em favor da minha, em obediência a Deus, em obediência até a morte. E nós temos dificuldades de obedecer a Deus. Quem conhece a Deus vive em Deus, irmãos. Quem conhece a Deus tem uma vida nele. Olha o que o apóstolo Paulo fala. A vida que agora vivo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A sua vida está em Deus. Você se apegou a Deus por amor. Você conhece esse Deus, porque quem conhece esse Deus obedece. Por que obedecemos? Porque sabemos que o comando dele é perfeito para a minha vida. Sabemos que a vontade dele, segundo diz Romanos, é boa, perfeita e agradável. Se Deus pede para eu ter uma atitude, é porque essa atitude será em benefício da minha própria vida. Deus não pede para você obedecê-lo para ele se sentir melhor como Deus. Deus não pede para você obedecer para ele se sentir mais Deus. No comando de tudo, ele pede para você obedecê-lo para o seu próprio benefício, para você viver as promessas dele. E este salmo chama atenção para isso, de obediência. E obedecer a Deus nos leva a sacrifícios, nos leva a renúncia, nos leva a entender que muitas das coisas que eu quero fazer, mas não posso, porque eu obedeço a palavra do Senhor. Eu creio, irmãos, que esse salmo garante para mim e para você proteção que eu e você precisamos, através dessa comunhão e adoração. Então, através do habitar e nele, através de viver uma vida nele, não de visita passageira, através de uma confiança plena no teu poder, nos seus cuidados, no seu amor, através da obediência, você vai viver isso. Olha o que você vai viver. Olha o que Deus promete para aqueles que habitam nele, para aqueles que confiam, para aqueles que obedecem. Olha só o que diz o Salmo. Acompanha comigo. Ele diz assim, no Salmo 91, pois te livrará do laço
do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele vai livrar você do laço do passarinheiro. O que é laço do passarinheiro, irmãos? São armadilhas ocultas. São situações que o inimigo tenta envolver você para que você sofra consequências terríveis. Está dizendo que essa armadilha é para caçar um pássaro, onde esse pássaro será preso e vai viver escravo de uma situação. Então Deus está dizendo que Ele livra você do laço do passarinheiro, ou seja, Ele guarda você daquilo que você não está vendo. Irmãos, você não está vendo o inimigo aí fora, nós não conseguimos enxergar aonde está o vírus, quem está infectado, você não sabe, mas Deus sabe. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, então Ele pode livrar você do laço do passarinheiro. Ele pode guardar você de passar situações terríveis, de armadilhas ocultas. Outra coisa que Ele pode fazer, diz, te cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. Ele fala de guardar você do perigo. Ele fala de guardar você de situações que trará grande dor. Existe uma história de um fazendeiro que tinha um celeiro. E nesse celeiro tinha uma galinha que há dias já tinha chocado seus ovos, e os ovos ali deram vários pintinhos. E nessa noite houve um grande incêndio e o dono da fazenda não conseguiu apagar o fogo. Então ele teve que deixar que o fogo consumisse todo aquele celeiro. No dia seguinte, após o fogo ter cessado, ele foi ver os estragos e ver se conseguia tirar alguma coisa que realmente estava ali ainda de uso. E quando ele deparou num canto do celeiro, havia uma galinha totalmente queimada, na mesma posição. E aí quando ele puxa, tira aquela galinha do lugar, debaixo da galinha estavam os seus pintainhos todos seguros. Aquela galinha, enquanto o fogo queimava, ela se permaneceu no lugar, guardando os seus pintinhos. Assim Deus, quando você se coloca na sombra das suas asas, o perigo vai para Ele. É Ele que te guarda, é Ele que sofre as consequências, é Ele que guarda você. Então, querido, o próprio Jesus diz, olha Israel, quantas vezes quis recolher vocês debaixo das minhas asas, como a galinha recolhe seus pintinhos, mas vocês não deixaram. E não deixe Deus recolher você debaixo das suas asas, através dele, que debaixo das asas dele você se sentirá seguro. Outra coisa que esse salmo garante para aqueles que habitam em Deus, para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que se apegam ao Senhor com amor através da obediência, é que os terror durante o dia, as flechas, terror da noite e a peste e a mortandade não chegará na tua tenda. O que nós estamos vivendo hoje aí fora? Mortandade, peste, perigos diários. Você não consegue enxergar todos eles, mas de todos eles Deus tem te livrado e vai te livrar também nessa circunstância que vivemos hoje. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Deus está dizendo ao povo de Israel, vocês vão sair para a guerra, vocês vão guerrear contra os inimigos, e vocês vão ver soldados caindo à sua direita e à sua esquerda, os inimigos caindo, mas você não será atingido. Está dizendo, irmãos, nós vamos andar por este mundo, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, vamos fazer tudo, e vamos ver, infelizmente, pessoas caindo, pessoas que não creem em Deus, que não têm amor ao Senhor, mas você não será atingido. Sabe por quê? Porque você habita no esconderijo do Altíssimo, porque você confia nesse esconderijo e porque você ama esse esconderijo ao ponto de obedecê-lo incondicionalmente. Ele fala, praga alguma chegará à sua casa. Irmãos, você está guardado na sua casa. Você não está saindo para lugar algum. Mas a garantia da praga não chegar na sua casa não é todos os cuidados que nós estamos tendo e precisamos ter. Não podemos de forma alguma relaxarmos nas nossas precauções ao qual foram determinadas para nós. Mas se alguém garante para você que a praga não vai chegar na sua casa, esse alguém é Deus. É a presença dele que vai guardar você, através de você fazer dele a sua habitação, fazer dele o seu lugar seguro. E por último ele fala da proteção dos anjos, que não deixarão você tropeçar. Sabe, eu estava pensando hoje de manhã sobre esse tropeçar, que os anjos guardarão para não tropeçar em alguma pedra. Quantas vezes tropeçamos no relacionamento familiar? Quantas vezes tropeçamos no casamento? Quantas vezes tropeçamos em decisões que tomamos? Quantas vezes tropeçamos com as palavras,
Muitas vezes tropeçamos com atitudes erradas, mas a Bíblia diz que esses anjos nos guardará para não tropeçar em alguma pedra. Querida igreja do Senhor Jesus, querida Mogi das Cruzes, povo de Deus, esse salmo não é um amuleto da sorte. Esse salmo não é um amuleto de proteção. Esse salmo não é apenas para você ter conhecimento. Esse salmo é para você vivê-lo. Vivê-lo habitando em Deus. Vivê-lo confiando em Deus. Vivê-lo obedecendo a palavra do Senhor. Então guarda esta palavra no teu coração. E eu gostaria, antes de terminar este culto, adorar ao Senhor através de um louvor. Depois nós vamos orar e daí no final darei o recado para vocês. Então nós vamos fazer mais um louvor, depois vamos orar ao Senhor e darei o recado para os próximos cultos que estaremos realizando. Espero que esta palavra tenha falado ao teu coração. Espero que chegou numa terra fértil e produzir 30, 60 e 100 por um. Então o louvor agora está com a oportunidade para juntos adorarmos ao Senhor. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Lá no Salmos 23:4 diz assim: ainda que eu andaste pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. E esse louvor fala tudo o que nós precisamos, que nós estamos seguros no braço de Jesus. Amém. E que nós não precisamos temer nada, porque é nos braços dele que nós encontramos refúgio. É nele que nós precisamos procurar ter nossas forças, é nele que nós precisamos nos agarrar, nos aproximar dia após dia. Que nós possamos aproveitar este momento para estar diante do Senhor e falar: Jesus, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Assim como eu tenho mais tempo, Pai, eu quero mais o Senhor na minha vida. Eu quero, Senhor, estar nos teus braços e repousar nos teus braços mesmo, Jesus. Não ficar preocupado com as coisas, não ficar escutando notícias, mas descansar que o Senhor é o nosso refúgio. É o Senhor que nos guarda dia após dia. E que nós não precisamos ter medo de mal algum, porque o Senhor está comigo dia após dia. E não há nada que nos separe do teu amor, Jesus. Aleluia. Não há nada, Pai, porque nós estamos seguros nos teus braços, Jesus. Aleluia. Somente em Ti encontramos refúgio, somente em Ti, Pai, nós encontramos graça, amor. Que nós possamos repousar realmente, Deus, nos teus braços, Pai. Que não venhamos, Deus, ficar pensando no nosso amanhã, porque o amanhã vem do Senhor. Mas que possamos repousar realmente nos teus braços, Jesus. Que venhamos, Deus, realmente ter tempo contigo, Pai. Que venhamos conversar com o Senhor. Que venhamos, Deus, repousar, Deus, nos teus braços. E encontrar refúgio, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Acalma o nosso coração, aquieta a nossa alma, Jesus.
Glória, glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu me apoio em ti, Jesus. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Igreja querida, meus irmãos amados, nós vamos terminar. Mas antes de terminar, eu queria no final orar por vocês, mas queria dar alguns recados importantes. Mas antes dos recados, eu queria falar algo a você que está aí nos assistindo. Essa habitação que o salmista deixa à disposição, essa habitação, ela existe uma porta a se passar para entrar nessa habitação. E essa porta se chama Jesus. Então você que está me ouvindo agora e ainda não abriu o teu coração e não reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você pode fazer isso agora. Você pode se ajoelhar e pedir a Deus que você reconheça que é um pecador, se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida ao Senhor. Dessa maneira, o seu acesso estará livre para você entrar no lugar santíssimo. Dessa forma, o acesso estará livre para você entrar no tabernáculo, no pavilhão de Deus, que é a presença dele. Mas isso só pode ser por intermédio da pessoa de Cristo. Você precisa reconhecer a ele como seu Senhor e Salvador. Aquela galinha que morreu pelos seus pintinhos representa Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele não saiu da cruz, ele permaneceu lá para te dar segurança, para te dar salvação. Então, em nome
do Senhor Jesus. Reconheça que você precisa dele, entregue a sua vida a ele para que viva esta proteção no Salmo 99 que acabamos de ministrar. Amém, queridos? Faça isso no seu particular, faça isso e entregue a sua vida ao Senhor. E nossa programação da semana vai ser às terça-feira. Já vai estar estabilizado então aí as inscrições e o canal do YouTube já estará livre para fazermos a transmissão direta pelo YouTube. Então terça-feira das 20 horas às 21 horas estaremos também fazendo um culto online, ao vivo ao Senhor, ok? Então fique ligado nas terça-feira e nas quinta-feira das 20 horas às 21 horas, ok, queridos? Outra coisa, querido, nós vamos fazer o que na terça-feira? Vamos dar uma palavra de fé para vocês e na quinta-feira vamos dar um ensino da palavra, para conhecimento daquilo que nós precisamos da parte de Deus. Agora algumas informações eu preciso passar para vocês, que é da nossa diretoria. Querida igreja, irmãos e irmãs que estão entendendo a situação que estamos vivendo agora, o pastor Roger pede para que nós mantenhamos fiéis a ele com relação ao dízimo e à oferta. Talvez vocês não sabem que muitas igrejas nossas são alugadas e depende da fidelidade do povo para o pagamento do aluguel. As igrejas não estão abertas, mas você pode ir até lá, um horário marcado e entregar o seu dízimo, mas também você pode se sentir mais seguro, mais confortante, você pode fazer o depósito na conta da nossa regional. A regional vai disponibilizar uma conta onde você pode fazer o depósito do seu dízimo, da sua oferta, desde que você faça esse depósito identificado e depois mande para o seu pastor o comprovante do depósito para ele separar de qual igreja foi feito esse depósito do dízimo, ok? Então nós pedimos aí, através da nossa diretoria, que a igreja permaneça fiel. Existem ainda despesas fixas para a igreja pagar, ok, querido? Então faça isso, mantenha a sua fidelidade. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu pastor, ele vai te dar as orientações mais claras, ok, queridos? Nós vamos fazer uma oração agora, oração final, e já vamos terminar. Eu quero orar por você, orar pela sua família, quero orar pelos médicos, quero orar pelos enfermeiros, quero orar pelos postos de saúde que estão diretamente expostos a esse vírus, ok? Então você pode orar comigo, você pode, aonde você está, na sua casa, se puder dobrar o seu joelho, você dobra, se quiser ficar em pé, você fique, mas eu quero que você ore agora. Você está cultuando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós terminamos este culto ao Senhor, mas terminamos clamando para o Deus da nossa habitação. Acabamos de aprender na Tua Palavra que quando fazemos do Senhor a nossa habitação, o nosso lugar seguro, quando nos apegamos a Ti, Pai, em confiança, em amor, em obediência, o Senhor nos livra de todo mal. Deus querido, o Brasil, o mundo, a nossa Mogi das Cruzes, vive um momento de grande calamidade, de grande tristeza, papai. Deus, o teu povo está trancado dentro das suas casas, as pessoas estão em grande aflição, corações entristecidos, há uma insegurança no Brasil e no mundo, ninguém sabe, papai, o que vai acontecer amanhã, se amanhã a situação vai melhorar ou se vai piorar, nós não temos noção, papai, mas louvado seja o Senhor, porque nós servimos um Deus poderoso, um Deus onisciente, onipresente, que sabe todas as coisas. Por isso, papai, a nossa garantia, a nossa confiança, colocamos em Ti, colocamos a humanidade em Tuas mãos, colocamos a Mogi das Cruzes em Tuas mãos, colocamos as autoridades em Tuas mãos, papai, para que tome decisões, ó Deus querido, para a proteção, para o cuidado, para que entenda as necessidades, ó Pai. Haverá grandes dificuldades, Deus querido, nos lares. Alguns, Pai querido, estão trancados em suas casas, mas não tem alimento, papai. Deus, em nome de Jesus, move as autoridades, a igreja, para sermos sensíveis àqueles, Deus querido, que não têm uma condição financeira, para poder apenas se alimentar, papai. Olhe para essas pessoas, Deus querido, nos dá graça e sabedoria, livra, papai querido, o teu povo, esta cidade, este mundo, deste vírus maligno, papai querido, que tem trazido grande assombro sobre o teu povo, sobre a humanidade, papai. A tua palavra diz que nós devemos temer, pai querido, nem nos assombrar, porque nós confiamos em Ti.
Então, em nome de Jesus, meu Pai, eu coloco a nossa liderança, Deus querido, da região de Mogi das Cruzes em tuas mãos. Dê sabedoria a eles, dê graça aos pastores para apacentar as ovelhas, mesmo, Deus querido, sem poder estar presente. Nos dá, Pai, direcionamento para que possamos cuidar da tua igreja, do teu povo. Nós não podemos, como pastores, Pai querido, também nos trancar na nossa casa sem cuidar das tuas ovelhas. Então nos ajuda a agir com sabedoria, com prudência, com precaução. Também coloca em tuas mãos, Papai querido, os hospitais. Oh Deus, principalmente, Deus querido, os trabalhadores da saúde, os enfermeiros, os médicos, os atendentes, ó Pai, aqueles que precisam lidar diretamente com pessoas infectadas, conforme ouvimos na Tua Palavra. Se o Senhor não guardar, Papai querido, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Nós vamos fazer a parte do sentinela, nós vamos fazer a nossa parte, Papai, mas se o Senhor não guardar os médicos, os enfermeiros, os postos de saúde, os atendentes, ninguém pode guardar. Então eu oro por eles, ó Pai. Eu oro para que o Senhor venha fortalecê-los e guardá-los de todo mal. Eu oro para que o Senhor, o mais rápido possível, nos dê vitória sobre essa situação. E retomamos a nossa vida na normalidade, no trabalho, na escola, nos cultos ao Senhor. Pai, a tua igreja agora vai sentir falta do templo. Como Israel, Papai querido, quando foi tirado e levado para o exílio babilônico. A Bíblia diz que lá eles choravam, Papai querido, porque sentiam saudade do templo, não queriam cantar, não queriam despendurar, Pai querido, os saltérios e a harpa que estava preso nas árvores, porque não queriam louvar em terra estranha, porque estavam com o coração aflitos, ó Pai querido, entristecido. Assim está o teu povo, Papai, exilado nos seus lares, talvez muitos sem o desejo de louvar, de cantar, de orar, mas nesta manhã, através deste culto e os cultos que estaremos fazendo ao Senhor, fortalece o teu povo para orar, para te adorar, para te buscar, porque só desta maneira, Papai, nós venceremos essa dificuldade. Então conscientiza, Pai querido, o teu povo num comprometimento mais próximo de ti, em oração, em meditação da palavra. No nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Querido, nós terminamos aqui o nosso culto e terça-feira retornamos no nome de Jesus. Tenha um bom domingo, uma boa semana na paz do Senhor Jesus. E obrigado pela participação de vocês. Amém? Ficam com Deus.